Da sua palavra, que nós uma vez mais abençoamos a vida do diácono Reinaldo. Usa o teu servo, Senhor, como o Senhor tem usado, para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Aplauda os céus bem forte. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Muito feliz por estar aqui junto com os irmãos e por estar tendo a oportunidade de estar ministrando a palavra pela primeira vez aqui na sede. E eu trouxe uma palavra de Deus ao seu coração. E eu quero também agradecer o apóstolo Denis, a bispa, pela confiança, pelo carinho que tem conosco ali no Ministério de Marilândia. Agradecer a Deus, primeiramente, por tudo que tem feito em nossa vida e por tudo que está fazendo em nosso ministério. Amém? Amém. Quero pedir para os irmãos abrir sua Bíblia no tema da campanha. Os irmãos que quiserem acompanhar juntamente comigo a leitura. Amém? Glória a Deus, aleluias, santo é teu nome. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 14, amém? E por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Quero pedir para os irmãos abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, livro de Lucas, capítulo 15. E novamente pedir para os irmãos acompanhar a leitura juntamente comigo. Amém? Livro de Lucas, capítulo 11 em diante. Deus colocou essa palavra no meu coração e veio falando comigo através dessa palavra que eu vim a compartilhar com os irmãos essa noite. Glória a Deus. Aleluia. Santo é teu nome. Livro de Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra lôngica, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia, e ninguém lhe dava nada. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar aos seus lugares. Glória a Deus. Deus, tu és maravilhoso e santo. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra, Pai. Faz de mim essa noite o teu servo, o teu vaso, e fala, Senhor, de acordo com a vontade do seu coração. Amém. Irmãos, eu vou ministrar sobre os seus corações uma parábola de Jesus, onde Jesus acostumava muito, quando ele ia pregar multidões, a usar parábolas. A parábolas ele usava de uma forma que as pessoas, aquelas multidões, pudessem entender de uma maneira mais fácil a palavra que Jesus estava pregando. E essa parábola que Jesus
colocou no meu coração para que fosse administrada à igreja nessa noite, que vai falar sobre um homem que tinha 2 filhos, e que um dos seus filhos quis a metade, a que era por seu direito, a herança, e quis pedir a metade da fazenda desse homem. A herança, todos nós somos conhecedores que a herança só é adquirida quando os pais vêm a falecer. Aí é dividido a herança aos filhos. Mas esse moço, ele veio pedir a sua parte, a herança, antes que seu pai falecesse. E ele veio a pedir a seu pai, e seu pai concedeu ele pegar essa herança. O pai dele deu a parte dele, que era por quando ele fosse falecer, que ele tinha que dar essa parte, mas ele foi e deu a parte para o seu filho, mesmo estando em vida. E a Bíblia vai dizer que quando ele pegou essa parte da herança, ele vai sair da casa do pai. Ele vai sair para uma terra longe, assim como está dizendo a Bíblia. Ele vai sair para longe porque ele tinha curiosidade e ele queria usar o que era direito a ele. Só que ele saiu da presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que logo após ele receber a sua parte da herança, ele vai sair da presença de seu pai. O inimigo, ele é tão astuto que ele, na presença do pai, ele não pode mexer com você, ele não pode te atacar. Nós, na presença do pai, ele não pode interferir nos nossos projetos. Só que ele foi agir de certa forma com esse menino, com esse filho pródigo. Ele fez aquele menino querer, aleluias, ter curiosidade de conhecer o mundo lá fora. Então, essa curiosidade que o inimigo colocou no coração desse menino, fez que ele saísse da presença do pai, para que ele pudesse atacar espiritualmente e materialmente esse menino, esse filho. E quando ele sai, a Bíblia vai dizer que ele vai começar a gastar a herança que o pai dele deu a ele. Ele vai começar a gastar de uma maneira assim, sem pensar no amanhã. Ele vai começar a gastar a herança dele de um jeito que ele estava se satisfazendo. Ele estava, aleluias, gastando tudo que ele tinha ganhado do seu pai, gastando lá fora no mundo, lá fora da casa do pai dele, porque ele não tinha discernimento, ele não tinha entendimento, ele tinha curiosidade, ele tinha do bom e do melhor na casa do pai dele, só que ele queria ter mais. Tudo aquilo que ele tinha na casa do pai dele, no pensamento dele não era suficiente, ele queria algo mais. E nessa época, a gente está vivendo uns tempos que as pessoas estão se acomodando, está na casa do pai, mas não está suficiente o que ele tem, não é suficiente o que o pai está fazendo para ele, e muitas das vezes tenta fazer igual e faz igual esse filho pródigo, sai da presença do pai, por curiosidade de achar melhora fora da casa do pai, e ele foi procurar, aleluias, melhoras, porque ele achou que com a herança que ele tinha, com a metade da herança do pai dele, ele ia fazer muita coisa, ele ia multiplicar. Só que, aleluias, quando ele sai com a herança, vamos se dizer que ele tinha bastante dinheiro, começou a aparecer as amizades, começou a aparecer aquelas pessoas que via que ele estava quebrando a cara, que ele estava gastando tudo aquilo que o pai dele tinha dado a ele, mas estava batendo no ombro. Se você está feliz, é o que importa. Se você está feliz, não tem importância se você está gastando tudo que você tem. O que é importante é a sua felicidade. Amigo que é amigo não vai aconselhar o seu amigo vendo que ele está descendo no buraco do poço. Só que ele vai começar a gastar. Ele vai gastar com mulheres, ele vai gastar, aleluias, com roupas, ele vai gastar com tudo que é direito. Porque quando você se sai da casa do pai, que você vai para o mundo, tem um preço a ser pago. Então quando ele gastava aquilo que ele tinha ganhado do pai,
ele estava pagando o preço para adquirir prazeres do mundo. Ele estava, aleluia, pagando para adquirir prazeres momentâneos que o mundo estava gerando no coração dele. Ele estava pagando por uma coisa que, após ele voltar para a sua casa, aonde ele estava se alojado, vamos se dizer, aquilo acabava, aquela alegria acabava. Só que ele foi gastando, só que a Bíblia vai dizer que vai chegar um certo ponto que o dinheiro vai começar a acabar. Aí o dinheiro começa a acabar, aí a festa começa a acabar, aí os amigos que batiam no ombro e diziam que estava com ele, começou a se afastar. Aí ele começou, aleluias, ele poderia cair a ficha naquele momento, ele poderia entender que as coisas estavam acabando, que o dinheiro que ele tinha estava acabando, que o mantimento dele estava acabando, e que ele não tinha mais o que fazer. Se ele continuasse gastando, ele ia acabar com tudo. Só que a curiosidade e a vontade de tomar conta do próprio nariz fez ele gastando tudo a herança que o pai dele tinha dado a ele. E nós estamos vivendo um tempo que tem pessoas gastando o tempo fora da casa do Pai. Sabe que tem chamado, sabe que Deus tem um propósito lindo na sua casa, sabe que Deus tem um propósito lindo na sua vida, mas continua gastando as energias fora da casa do Pai. Continua gastando, aleluias, o seu tempo fora da casa do Pai. A gente está vivendo um tempo que tem muitos jovens que vêm na casa do Pai, faz oração, faz campanha, pede para Deus dar um namorado, pede para Deus dar uma namorada, só que quando Deus prepara uma mulher de Deus, quando Deus prepara um homem de Deus, no dia de culto, vai para a lanchonete, deixa de vir ouvir a palavra de Deus e de agradecer o que Deus fez na vida deles. E esse menino, ele foi gastando tudo aquilo que ele não tinha necessidade de ter pedido ao pai dele. Na casa do pai dele ele tinha conforto, ele tinha segurança. Na casa do pai dele, ninguém ia o atacar. O inimigo não poderia, aleluias, atacar ele, não poderia interferir nos projetos que ele tinha. Só que o inimigo colocou uns desejos no coração dele que fez ele pedir a herança para o pai e sair da presença do pai. E Deus está falando através dessa palavra que nós temos que vigiar nos nossos desejos do coração e pedir discernimento a Ele, para saber se é da vontade dEle, porque Satanás ele está, aleluias, rodeando como se fosse um leão, tentando achar uma brecha, para tentar colocar muitas vezes no seu coração um desejo ou uma proposta até de emprego que vai te afastar da sua família. Esse é o foco dele. Satanás está de redor no mundo, esperando uma brecha. Só que quando você está na casa do Pai, aí ele não pode chegar, aí ele não pode interferir. Só que esse menino ele vai gastando, e ele vai chegar a um ponto que ele vê que os amigos foram embora. Ele vai chegar a um ponto que ele vê que aquelas mulheres que dizia que amava ele, vamos se dizer que queria namorar com ele, ou vamos se dizer que queria construir uma família com ele, se afastaram, porque os interesses eram no dinheiro que ele tinha, os interesses eram no que ele poderia oferecer. E nós estamos vivendo um tempo disso, em pleno século 21, muitas vezes nós pensamos que temos verdadeiros amigos, só que muitas vezes eles são amigos pelo que nós podemos oferecer a eles. Quando você parar de ajudar, quando você parar de orar por ele, ele vai virar as costas para você, porque você parou de fornecer ajuda a ele, você parou de ajudar, você parou de fornecer ou dizer melhor para ele, que quando ele precisasse você estava aí. Muitas vezes nós temos amigos nas redes sociais, mas nem curte o que você posta. São o tempo que nós estamos vivendo. Que amigos são esses? O amigo verdadeiro é o Pai, está na casa do Pai, aonde nós estamos aqui hoje. O Espírito Santo é o seu verdadeiro amigo, e o Espírito Santo, ele vai direcionar pessoas de Deus na sua vida,
para que você ande para frente, para que você não saia da casa do pai. Só que esse menino, ele saiu. Só que esse menino, ele gastou tudo que ele tinha ganhado do pai. Os amigos foram embora. E a Bíblia vai dizer que naquela época ele estava sem dinheiro, sem nada. A fome bateu. E houve uma grande fome naquela terra. Hoje houve uma grande fome e ele não poderia comprar nada porque ele não tinha onde comprar. Ele não tinha amigos de verdade. Aquelas pessoas que tinham se aproximado dele era por interesse. Aquelas pessoas, aleluias, que estavam com ele nas baladas, que estavam com ele, aleluias, batendo a mão nas costas e dizendo, conta comigo. Quando a fome bateu, não deu um mísero pão a ele, não alimentou ele. E ele, aleluias, ele vai ver que a fome bateu e ele vai tentar procurar algo para fazer, para adquirir algo para comer ali naquela redondeza. E a Bíblia vai dizer que ele vai chegar até um certo homem que tinha criações. Vamos se dizer que ele chegou numa fazenda. Ele chegou e pediu algo ali para comer. E aquele homem vai olhar para ele e vai falar, não, mas eu não vou te dar nada para comer, mas eu posso te dar um serviço, um trabalho. Que trabalho é esse? Apacentar porcos. Ele saiu da casa do pai dele, gastou tudo que o pai dele tinha dado a ele, para chegar no ponto de apacentar porcos. Satanás tem um intuito de te tirar da casa do pai, para te levar para a lama. Só que se você, aleluia, estiver debaixo da mão do pai, debaixo da mão de Deus, debaixo, aleluia, da mão do Espírito Santo, ele não vai poder tocar nos seus projetos, tocar na sua vida. Só que ele vai aceitar esse serviço porque ele não tinha o que fazer. No pensamento daquele jovem, era o pegar ou largar. No pensamento dele, ele ia tratar dos porcos, ia poder comer um pouco daquela comida que os porcos estavam comendo, vamos se dizer lavagem. Ele estava com tanta fome que chegou, aleluias, a vir um desejo no coração dele de comer aquela lavagem, de comer aquelas bolotas que estava ali naquele coxo para aquele porco, que estava ali, aleluia, sendo uma lavagem para aqueles porcos. Aquilo que o porco comia, essas bolotas que a Bíblia está dizendo, era um tipo de tempero que naquela época eles davam os porcos para comer, e os porcos eram brevemente temperados de dentro para fora, que era misturado naquela lavagem. E ele sentiu o desejo de comer, porque ele estava com fome. Ele não tinha mais o que fazer, ele não tinha amigos, porque os amigos eram só por interesse, porque o que ele poderia oferecer, o que ele poderia fazer por eles, porque ele tinha dinheiro, ele poderia, aleluias, manter uma festa, vamos se dizer, para aqueles jovens, para aqueles amigos, para aquelas amigas dele. Só que quando ele parou de fornecer ajuda, todo mundo saiu, ele ficou sozinho. Mas às vezes nós perguntamos por que o pai permitiu, sabendo que o filho não tinha preparação para viver uma vida para fora da casa. Porque o pai sabia que um dia ele ia lembrar da onde ele saiu. Um dia ele ia lembrar da onde ele tinha proteção do pai. Mas ele vai, aleluia, olhar para aquela lavagem, e ele vai lembrar da casa de seu pai. Aí vai começar a cair a ficha. Aí ele vai ver o estrago que ele causou na vida dele. Aí muitas das vezes vê o estrago que foi causado após sair da casa do pai. Ele percebeu que na casa do pai dele, ele tinha o melhor. Ele sabia que na casa do pai dele, até os funcionários, os empregados, os jornaleiros, tinham o melhor de comer. Ele sabia que os servos tinham o melhor de comer, tinha a melhor comida. E ele estava ali, se deparando a ter que comer lavagem de porcos. Porque muitas das vezes, as pessoas acham que vai achar melhora. Porque o mundo, ele oferece coisas que... Ele não vai oferecer coisas que vai te assustar. Ele vai oferecer coisas que vai, aos seus olhos, aos nossos olhos, vai
parecer que é lindo, vai parecer que dá certo. Só que é a maneira que o mundo faz, que o inimigo usa, para que possamos sair da presença de Deus. Só que acredito que esse pai, ele tinha fé que o filho ia voltar, que tinha saído, mas um dia ia retornar. Mesmo que as pessoas ao redor dele falavam, nunca mais volta, não sabemos nem se está vivo. Creio eu que tinha comentários assim, nunca mais volta, saiu, vai gastar tudo que tem, e nunca mais vai achar o caminho de casa. Só que aquele que é escolhido por Deus, aquele que Deus diz que vai vencer, volta para casa. Aquele que Deus escolheu, muitas das vezes está vivendo uma vida que está no mundo das drogas, não tem, aos olhos carnais não tem mais o que fazer, mas tem joelho dobrado, e Deus está fazendo através desse joelho dobrado, eu vou trazer de volta, eu vou tirar o vício. E ele vai lembrar da casa do pai, ele vai lembrar que na casa do pai ele tinha segurança, e ele vai dizer, então eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou voltar para a casa do pai e vou falar para ele que eu pequei contra ele, que eu pequei contra os céus. E vai dizer, pai, me aceita como um dos seus funcionários, ou melhor, como um dos seus empregados. Ele já tinha, aleluias, até ensaiado o que ele ia falar para o pai dele. Porque ele sabia, aleluias, que o erro era dele, que ele saiu. Ele não pediu permissão, pai, posso ir? Não, ele simplesmente saiu da presença do pai. E ele vai voltar. Só que ele até ensaia o que ele vai falar para o pai dele. Porque ele espiritualmente, ele não estava totalmente arrependido. Ele queria voltar, mas ainda tinha um pouco de orgulho. Só que no trajeto da casa, esse orgulho vai quebrando. Porque quando você sai da presença de Deus, é como você sai da presença dos seus pais. Os nossos pais, eles ensinam o que é certo com amor. O mundo não tem esse mesmo amor. O mundo não tem esse mesmo carinho que nosso Deus tem conosco. O mundo ensina da maneira mais difícil. E é dessa forma que Satanás quer fazer conosco se nós não vigiar. Ele quer nos maltratar. Ele quer que nós vá para a lama. Ele quer, aleluia, que nós vamos se comparar como porcos e comer lavagem. Só que na casa do pai não tem isso, porque o pai não deixa. Porque o pai, aleluia, se levanta. Quando você se dobra o joelho, o pai se levanta ao seu favor. O tema está dizendo isso. Eu de joelho, minha família de pé. Então quando você se dobra o joelho, a tua família se mantém de pé. Porque Deus envia comitiva de anjos para batalhar ao favor daquele projeto que você apresentou perante a face dele. Daquilo que você apresentou perante a face dele, mesmo que as pessoas ao redor, mesmo, aleluia, que talvez até entes da família vai dizer, nossa, isso é impossível. É impossível você chegar lá. É impossível concluir isso. Deus faz se tornar possível. Porque você apresentou nos joelhos. Joelhos dobrados. Se você soubesse a força que tem joelhos dobrados. Quando você se curva diante de Deus, você se fica de pé. Você se torna de pé. E fortalecido à frente de qualquer dificuldade. À frente de qualquer obstáculo. Só que esse menino ele vai voltar para a casa do pai. E ele vai indo, e a Bíblia vai dizer que no trajeto até a casa do seu pai, ele vai olhar para seu pai, e seu pai vai olhar para ele. Ele poderia ali se arrepender, só que ainda ele tinha um certo orgulho ali no coração. E quando eu olho, aleluia, para essa palavra, eu imagino e creio que o pai é Deus, e que o filho é a igreja. E eu fico me perguntando, mas e Jesus? Aonde está Jesus? Jesus é o caminho. Porque Jesus disse que ninguém vai ao Pai se for primeiro a Ele. Então o caminho que que esse menino estava trajetando, era o caminho que Jesus estava levando ele ao Pai. A partir do momento que ele
cai a ficha que ele diz: vou voltar para a casa do Pai. É o momento que Jesus toca no coração dele e começa a clarear a vista, começa a tirar a cegueira espiritual e começa a mostrar o caminho de casa, dizendo: volta para a casa do Pai. Na casa do Pai tem pão quente. Lamando que menabasu berecando que menevelais. Na casa do Pai tem proteção. Na casa do Pai tem manta quente. Na casa do Pai não tem fome. Na casa do Pai não tem sofrimento. Na casa do Pai não tem choro. Na casa do Pai, labaço decando que menevia, não tem dor. E ele começa, aleluia, a avistar o Pai de longe. Acredito que a ansiedade do Pai era mais do que a dele, a vontade de abraçar, a vontade, aleluia, de correr ao encontro. E a Bíblia vai dizer que ele vai correndo ao encontro do filho, e que ele vai se lançar ao pescoço do filho e beijar. O filho estava com as roupas sujas, vamos se dizer que estava fedendo, porque o pecado fede. Vamos se dizer que ele estava, aleluia, todo maltrapilho. Às vezes as pessoas olhavam para ele e falavam: não é seu filho. Não é seu filho. Olha a aparência dele. O seu filho era um nobre, era alguém escolhido, era alguém que a gente conhecia há quilômetros. Mas olha para a aparência desse. A partir do momento que ele estava chegando, creio que os servos olhavam e falavam: não, ele não é seu filho. Só que um pai reconhece o filho aonde ele estiver. Independente de onde o filho anda, o pai sabe cada passo que ele está dando, sabe cada trajeto que ele está traçando, sabe o que ele está fazendo que não é da permissão do pai. O pai conhece o filho, o pai conhece, aleluia, o pensar do filho, as atitudes. Sabe quando o filho tem algo a falar, mas não tem coragem? Sabe quando a timidez bate no filho e ele quer falar e não fala, não reage? O pai conhece. E ele vai voltar. E quando o pai abraça ele, o pai beija o pescoço dele, a alegria daquele homem era tanto assim como a alegria de Deus no céu, quando um filho volta para casa, quando um filho volta para a igreja, quando alguém, aleluia, sabe que o seu lugar é na igreja, que Deus tem trajeto a traçar na vida dele, que Deus tem um projeto, que Deus tem ministério a levantar na vida dele. A festa no céu. Quando nós se arrependemos e nós cremos e acreditamos que Deus é o único que possa nos salvar, que Jesus é o único caminho, que o Espírito Santo é o único guia que nós temos. A festa no céu. E esse homem, aleluia, ele olha para aquele menino todo sujo, olha para aquele rapaz todo sujo, todo maltrapilho, e começa a pensar: eu não sei o que ele fez, por onde andou, pela aparência deve ter perdido tudo, mas está vivo, está na presença do Pai, voltou quebrado, voltou sem nada, mas está vivo, está na presença do Pai, está na casa do Pai, está na presença de Deus novamente. Muitas vezes, aleluia, vai ter pessoas que vai passar por um processo dessa forma, vai tentar seguir, ou tentou seguir algo que não deu certo, que não pediu discernimento de Deus, não pediu discernimento do Pai, e se quebrou tudo. E talvez está ouvindo eu ministrar essa palavra e está imaginando na época, no tempo, que Deus falava: volta para casa, vem para casa, volta para casa, que na casa você tem segurança. Vai lembrar do tempo que Deus chamava e estava, aleluia, assim como o filho pródigo. Porque eu posso dizer que eu sou prova viva disso. Na minha família, a maior parte da minha família não era evangélico. Minha tia, que era evangélica, chegou para mim e disse: Deus tem algo a fazer na sua vida. Eu falei: nossa, mas Deus usa a senhora mesmo? Porque tem tanta gente perfeita, e a senhora vem falar isso para mim? Só que Deus, ele muda a história. Deus, ele tira, aleluia, aquelas pessoas que é improvável de fazer uma obra na casa de Deus, e transforma ele em alguém
que você, quando você olha, você não vai reconhecer, porque o Espírito Santo reflete nele. O Espírito Santo reflete. E esse homem, ele abraçado àquele filho, ele vai pedir para os seus servos que busque roupas limpas, que coloque uma sandália em seus pés, que coloque um anel na sua mão. Deus está falando que pode vir da forma que você estiver lá fora, só que o Espírito Santo vai tocar no coração e vai dizer: dessa forma não pode permanecer. Retira essas roupas do mundo, retira essa capa que o mundo colocou em você, dizendo que você não vai conseguir. E Deus reveste com vestes limpas. Deus coloca um anel em suas mãos, te dando autoridade para profetizar dentro da sua casa, para dobrar o joelho e falar: eu vou conseguir em nome de Jesus. Para você profetizar e dizer que aquela pessoa que você está apresentando em oração, que se encontra dentro da sua casa muitas das vezes desanimada, não tem vontade de orar, porque a vontade de orar passou porque a dificuldade bateu. Porque a dificuldade bateu, vamos se dizer que a fome, como a desse filho pródigo, bateu. E Deus está dizendo: eu tenho o alimento, palavra, vem a mim. Muitas vezes vai ter pessoa que vai falar: onde está Deus? E eu estou passando por isso. Parece que eu estou ajoelhado, estou orando, e parece que Deus está em silêncio, Deus não está me respondendo. Só que se você está de joelho e você está falando com Ele, e Ele não está te respondendo, quando Deus se cala, quando Deus fica em silêncio, é porque Deus entra a favor seu na guerra. É quando Deus começa a trabalhar. Muitas das vezes Deus vai deixar você em silêncio um pouco, para poder fazer aquilo que você está pedindo há tempos, para concluir na sua vida aquilo que você passou noites orando e chorando. Quantas vezes talvez você ia falar com Deus e você não tinha força para falar com Ele, porque você começava a chorar, e as lágrimas começavam a tomar conta, e você não conseguia mais falar com Ele. O Espírito Santo, ele descia e ele te abraçava. O Espírito Santo, ele te abraçava nesse momento, e ele começava a enxugar as suas lágrimas, interpretar e entender aquilo que você estava querendo falar com Ele. Porque o Pai, assim como a Bíblia está dizendo, Ele nunca vira as costas para o seu filho. Deus nunca vai te abandonar. Muitas vezes nós temos até cicatrizes por ter passado um tempo fora da casa de Deus. Um tempo que talvez na época nós não conhecíamos o verdadeiro Pai que nós temos. Só que Deus, Ele tem o melhor para nos apresentar. Deus, Ele tem o melhor na casa do Pai. É tudo de bom. E esse menino, a partir do momento que o pai abraça ele, vamos se dizer que o pai manda ele tomar um banho, colocou roupa limpa, colocou, aleluias, anel em seu dedo, sandálias, e mandou, aleluias, trazer um bezerro cevado para festejar, e todos eles festejaram. Talvez no momento que você está passando, eu não sei, mas Deus sabe. Talvez você está passando por um momento que você está orando e parece que não está acontecendo. Esse período que você está orando e parece que não está acontecendo, é como esse homem, o pai, está cevando o bezerro, está cevando o novilho. Esse momento que você está passando é Deus permitindo um processo para trabalhar talvez na sua vida espiritual, para que a grande festa que Ele vai fazer no céu ao seu favor. Aquilo que você pediu, aquilo que você apresentou na presença de Deus, tem um tempo determinado para se cumprir. Muitas vezes nós queremos que seja na hora que nós quer. Muitas vezes nós vai dobrar o joelho e vai falar: Deus, faça agora, eu preciso disso agora. Não é da forma que nós queremos. Tudo tem um tempo determinado. O livro de Eclesiastes vai dizer isso: há tempo para todas as coisas debaixo desse céu. Tem um tempo determinado. Não é só choro, não é só tristeza. Não posso dizer que na presença do Pai você não pode, aleluia, talvez passar por alguma luta,
Porque muitas vezes as lutas vêm não por permissão de Deus. Muitas vezes nós mesmos abrimos brecha para que a provação venha. Só que Deus não vai te culpar por isso. Deus não nos culpa por isso. Deus entra com providência e não te deixa passar o deserto sozinho. Não permite você passar por luta sozinho. Muitas vezes você está orando para algo que acontecer e Deus está ali do teu lado. Está dizendo, continua falando comigo, que quando você fala comigo, eu se ponho de pé. Quando você fica de joelho dobrado, eu se ponho de pé e vou a seu favor. E começa, aleluia, a trabalhar. Muitas vezes o fardo pesa. Aí você não sabe o que fazer. Aí você não sabe, aleluia, o que fazer. Você não consegue muitas vezes nem orar. Eu já conheci pessoas que falavam, irmão, não consigo orar. Não consigo mais orar, não consigo mais sentir a presença de Deus. Onde que está Deus? Deus está no mesmo lugar. O filho pródigo, ele sabia onde o pai dele estava, mas quem se distanciou foi ele. Ele se afastou da casa do pai, mas ele sabia aonde encontrar o pai. Então nós somos conhecedores aonde está o pai, aonde está a presença de Deus. A presença de Deus está aqui hoje. Sinta a presença do Espírito Santo. Olha Ele te tocando e te dizendo que eu não sei a forma que você entrou aqui hoje, mas eu sei a forma que você vai sair daqui. Eu sei a forma que você vai sair daqui de dentro, porque o Espírito Santo está te enchendo. O Espírito Santo, ele me revela que entrou uma pessoa vazia aqui hoje, dizendo, Senhor, fala comigo. Tu tem prometido tantas essas coisas, só que não tem acontecido. Era Deus, aleluia, se permitindo um tempo para que você fosse preparada. Porque muitas das vezes nós passamos por processo e quando nós recebemos o melhor de Deus, se afastamos da presença dEle, da casa dEle. Então Deus, ele trata primeiro o terreno. Deus, ele trata, aleluia, o terreno onde vai pôr a semente. Deus está te preparando para o melhor dEle chegar às tuas mãos. Porque talvez muitas vezes você disse, Senhor, não estou conseguindo nem orar. Só que tinha pessoas de joelho dobrado por você. Tinha pessoas apresentando você em oração. Talvez pessoas, aleluias, que nem conversa com você direito, mas estava apresentando você em oração, porque viu o tamanho do propósito que Deus tem a fazer na sua vida. Porque sabia o tamanho da bênção que Deus tem a fazer na sua vida. E te pôs em oração. Quantas, aleluias, pessoas talvez não teve a oportunidade de estar aqui hoje, só que está sendo apresentado em joelhos aqui hoje. Quantos joelhos dobrados por talvez pessoas que não estão conseguindo mais sentir a presença de Deus, porque se afastaram da casa dele, como o filho pródigo, se afastou da casa do pai, achando que ia conseguir dar conta do recado. Só que essa palavra de Deus veio direcionada a nós. Que quando o joelho está dobrado, Deus se levanta a favor da nossa família, a favor da nossa batalha. Segundo, não saia da presença do Pai. Não saia da presença de Deus. Se está difícil, continua na presença de Deus, que é só um período. O choro só dura uma noite. Amanhã Deus está chegando com a felicidade, com um sorriso lindo no seu rosto. Amanhã Deus tem algo novo para você. E é assim que é o evangélico na casa do Pai, cada dia tem algo novo. Esse filho pródigo, ele entendeu que no mundo, aonde ele foi para longe da casa do Pai, até tinha alegrias momentâneas, só que quando ele ponhava a cabeça no travesseiro, creio eu que aquela tristeza o tomava, porque ele estava fazendo o que ele queria, mas sem o consentimento do Pai. Muitas vezes tem pessoas fazendo o desejo do coração, aquilo que agrada o Espírito dele. Só que será que você está agradando o Espírito do Pai? Será que você está fazendo conforme o desejo do coração de Deus? Será que você está fazendo da forma que você está agradando o Espírito Santo? Porque esse menino, caiu a ficha dele. Ele passou por coisas horríveis. Mas não foi porque Deus quis. Não foi porque o pai dele mandou. Ele quis. E Deus nos dá o livre-arbítrio para nós saber o que nós queremos fazer. Só que também Ele nos deu a sabedoria
e saber que somente Jesus é a porta que salva. Jesus é ainda a porta que salva. Jesus é ainda que transforma a vida. Jesus é alguém que chega para resolver. Quando a gente não aguenta mais, não sabe mais o que fazer, Ele chega e resolve. Só que nós precisamos dobrar os joelhos. Mantenha o joelho dobrado. Mantenha o foco falando com Deus. Mantenha, aleluias, deixa Deus tomar a direção das suas vidas. Deixa Deus falar através da sua boca. Deixa Deus se revelar. Deus está dizendo, o Espírito Santo está me revelando que Ele quer usar mais e mais pessoas. Talvez você está me ouvindo e falando, mas irmão, eu louvo, eu prego, eu oro, mas Deus está querendo usar mais. Deus está querendo usar mais porque Deus conhece o seu potencial. Deus conhece, Deus quer te levar mais além. Deus quer te usar para pessoas também. Deus quer te usar, aleluias, muitas vezes, no seu serviço. Deus talvez te colocou num emprego, te colocou num lugar. Talvez você não está entendendo por que você está lá. Talvez Deus sabe que com você lá, alguém vai ouvir você falar da palavra dEle. E vai vir, aleluias, para a casa dEle, para a casa do Pai. Porque esse menino, ele não voltou por causa do pai dele. Ele voltou por causa do pão. Ele estava com fome. Ele voltou porque ele sabia que na casa do pai dele tinha comida de sobra. Só que quando ele voltou, aleluias, pelo pão, a graça do Pai desceu sobre ele. Então muitas vezes tem até pessoas que vêm à casa de Deus para ouvir o que Deus tem a falar. Muitas vezes para ouvir uma profecia. Muitas vezes pelo pão, vamos se dizer. Só que aí a graça de Deus derrama sobre ele. O Espírito Santo toma a consciência dele, toma o coração e faz dele uma nova pessoa. Ele entra na casa do Pai e não quer mais sair. Quando eu vim para a casa do Pai, quando eu fui, aleluias, conhecer, eu cheguei e falei, Deus, se é verdade tudo que me falou, então faz comigo de uma maneira diferente. Porque eu fui só visitar. E hoje eu posso dizer que Deus mudou a minha vida. Faz 4 anos que eu estou na presença dEle. Eu não saí mais. Porque o Espírito Santo falou comigo no profundo. E o Espírito Santo, Ele quer falar no profundo com pessoas aqui hoje. Ele quer tocar no profundo. Ele quer dizer, continua orando, continua falando comigo. Deus está no mesmo lugar, o Pai está no mesmo lugar. O Senhor, aqui como está dizendo na Bíblia, na palavra, Ele festejou quando o filho voltou para casa. Tem uma grande festa nos esperando no reino do céu. Só que nós precisamos manter o foco. Não deixar que o inimigo rouba a herança que Deus nos deu. Qual é essa? A salvação. Dons. Porque muitas vezes o inimigo quer tirar dons. Essa é a herança que Deus nos deu. Essa é a herança do Pai. Muitas vezes você prega, você louva. E o inimigo está querendo mexer muitas vezes. Colocar desejo no seu coração. Para tirar o seu louvor. Para tirar a sua palavra. Só que isso é a herança de Deus. E o Pai está dizendo através dessa palavra. Deus está dizendo através do livro de Lucas. Que se você manter na presença dEle. Na casa do Pai. Você não perderá a herança. Você usufruirá. Você vai ter a herança do seu Pai. Para usar. Sem que ninguém roube a sua herança. Você não vai gastar assim. Sem pensar no dia de amanhã. Como o filho pródigo. Porque a herança que o Pai nos deu. É nossa. Foi para nós. A Bíblia diz que. Quando Jacó fez a túnica para José. Ele fez. Só servia para José. Os irmãos até tirou de José. Tentou matar José de todas as formas. Só que a túnica não serviu em nenhum deles. Era feita para José. Então a herança do Pai para você e para mim, ou melhor dizendo, para nós, é nossa. A salvação é nossa, só que nós temos que lutar por isso.
Nós temos que continuar no trajeto. É estreito? É difícil? Quantas vezes você vai chegar em casa, vai orar, ou vai chegar no templo de Deus e vai orar? Talvez o físico não está, o físico está só o pó. Só que o Espírito de Deus te fortalece. E está dizendo, mantenha o foco na mando que é Meneba súbia. Mantenha o propósito. Mantenha joelhos dobrados. Mantenha falando comigo. Porque Deus está trabalhando a seu favor. Mesmo que você não entenda hoje. Mesmo que talvez você não está entendendo o trabalhar de Deus hoje. Porque muitas vezes Deus trabalha de uma forma para confundir nós. Para que nós possamos continuar orando. Um dia alguém me perguntou e falou assim, mas irmão, eu estou na igreja e depois que eu vim para a presença de Deus, eu estou passando por provas e provas. Eu falei assim, irmão, mas continua orando, continua no propósito, continua falando com Deus. Só que ele mesmo entendeu que quando as coisas começavam a ir bem, ele se afastava da casa do Pai. Ele pegava a herança dele, vamos dizer, e saía da presença de Deus. Aí quando as coisas apertavam, quando, aleluias, as coisas dificultavam, ele voltava correndo para a casa do Pai, porque ele sabia que na casa do Pai tinha mantimento. Ele sabia que na casa do Pai, ele tinha, aleluias, na presença de Deus, o fortalecimento do Espírito Santo. Só que quando ele caiu a ficha, aí ele parou de sair da presença do Pai. Ele entendeu que se está dando certo, continua glorificando o nome de Deus. Está difícil, continua glorificando. Muitas vezes, como esse menino falou para mim, muitas vezes o que acontecia? Ele conseguia, Deus fazia algo na vida dele. Ele parava de ir nos cultos. Ele parava de ir, aleluias, cultuar a Deus. Aí Deus entendeu que ele se tornava mais crente na dificuldade. Aí Deus até permitia, aleluias, muitas vezes, ele passar ali por um período de prova, porque nesse período de prova ele se tornava mais crente. Ele se tornava alguém que dobrava o joelho e falava, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Só que nós temos que entender, e ele entendeu, que nós temos que dizer, Senhor, eis-me aqui, independente da situação que nós estamos vivendo. Independente da luta que nós passamos, ou se estiver passando, eis-me aqui. Temos que estar sempre próximo a Deus, sempre próximo de Deus, sempre, aleluias, buscando a presença dEle, porque Deus sabe o melhor para nós. Esse menino, ele saiu da presença de Deus, ele gastou tudo, vamos se dizer que ele curtiu, só que depois a ficha caiu. Ele viu que sem a presença de Deus, não tem felicidade que dura, não tem amor que dure, não tem amizade que dure, nada funciona longe da presença de Deus, nada funciona longe da casa do Pai. E ele entendeu, e ele voltou para a casa do Pai. Esse é um gesto de amor lindo de Deus, porque Deus, ele está sempre no mesmo lugar, esperando nós ir ao encontro a Ele. Deus está sempre, aleluias, esperando uma reação nossa, esperando uma atitude nossa a falar com Ele, porque muitas das vezes nós pensamos que vamos deixar tudo para Deus fazer, vamos deixar tudo, só que essa campanha está dizendo, eu de joelho, minha família de pé, porque quando você dobrar o joelho, Deus se levanta e batalha a seu favor. Deus, ele se levanta e começa a trabalhar naquele propósito, naquilo que você apresentou para Ele, porque Deus, ele tem algo a fazer na sua vida. A palavra diz que todos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque poucos mantêm o trajeto, poucos vão entender que o chamado de Deus não é mil maravilha. Você vai passar por processo. Você vai passar por processo, porque quando você vai preparar um terreno para plantar, você não vai jogar semente no meio do mato, você vai limpar ela primeiro, você vai tirar o entulho, você vai tirar aquilo que vai atrapalhar o crescimento da planta,
E todos nós passamos por um processo desse, que é o processo de tratamento com o Espírito. Deus começa a tirar tudo aquilo que não provém dele, e começa a encher com a presença do Espírito Santo, e começa a clarear nossos olhos espirituais e mostrar que na presença dele nós só temos a ganhar, nós só temos a vencer, que na presença dele o melhor de Deus chegará em nossas mãos. Porque Deus, ele é maravilhoso, ele transforma, e eu sou prova viva disso, que Deus transformou a minha vida. Deus fez algo diferenciado na minha vida. E o Espírito Santo, ele toca no meu coração essa noite, e ele fala comigo essa noite, dizendo que ele tem algo a fazer na vida de vocês, ele tem algo a concluir na vida de vocês. Só que não perca o foco, mantenha o joelho dobrado, mantenha, aleluias, o propósito com Deus. Está difícil? Mantenha o propósito. Está doendo? Mantenha o propósito. O melhor de Deus está para chegar na sua vida. O melhor de Deus, eu profetizo no nome de Jesus, que o melhor de Deus está para chegar em nossas vidas. Só que temos que manter o propósito. Precisamos fazer, aleluias, a nossa parte. Mantenha o joelho dobrado. Mantenha o foco. Porque essa palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração para que compartilhasse com os irmãos essa noite. Deus vem nos dizer que nós temos que manter os joelhos dobrados, manter a fé, porque a fé desse homem fez que o filho voltasse para casa. Ele até permitiu. Muitas vezes acontecem coisas que quebramos a cara. Deus permite porque Ele sabe que precisa passar por um processo. Precisamos amadurecer. Precisamos se tornar mais crentes maduros. Precisamos se tornar alguém conhecedor. Como nós vamos testemunhar se nós não passar por nenhum processo? Creio eu que cada um tem uma história. Cada um sabe de onde Deus tirou. Porque nós temos uma história. Para quando pensar em sair da presença do Pai, nós vai lembrar, Deus me tirou da lama. Era para estar apacentando porcos, só que Deus me trouxe para casa. Deus me mostrou que não precisa ir para a lama para viver. Deus me mostrou que na presença dEle, através da oração, a oração é a chave. A oração é a escada para concluir os projetos. E o Espírito Santo me revela que o Senhor passou por muitas coisas na sua vida. Que o Senhor tem um trauma de infância na sua vida. Só que o Espírito Santo está dizendo que Ele está tratando. Que esse processo que você passou na sua vida é só uma experiência que você adquiriu. Porque o melhor de Deus está chegando na sua casa. O melhor de Deus está chegando na tua casa e vai mudar. Só que não é só o Senhor que vai perceber. Pessoas do seu vínculo familiar vai olhar e vai dizer, Ele conseguiu. Ele disse que ia conseguir e conseguiu. Porque Deus tem o melhor a fazer na sua vida. Só que tem um tempo determinado debaixo do céu. Tem um tempo que Deus vai concluir. E nesse tempo Deus está trabalhando na sua casa. Deus está trabalhando na sua família. Deus está trabalhando no seu trabalho. Deus está preparando coisas. Às vezes você até se pergunta, mas que pessoa difícil no meu trabalho. Senhor, o que é isso? Deus até permitiu para te fortalecer na fé. Para te mostrar que você pode passar qualquer obstáculo. Que você pode vencer qualquer coisa. Porque você se pôs de joelho na presença dEle. Porque você se prostrou na frente dEle. Porque você dobrou seus joelhos. E quando o joelho dobra, Deus se levanta. Uma comitiva de anjos se levanta para batalhar. E se prepara que grandes coisas de Deus estão chegando na sua vida. Algo que você tinha pedido. Porque Deus conhece a sua história. Deus conhece o trajeto de você até hoje, até você chegar aqui. Deus conhece da onde você saiu. Deus conhece, aleluia, todas as palavras que pessoas tentou colocar no seu pensamento, no seu coração, para te enfraquecer, para te distanciar da presença. Só que Deus achou graça em você. E Deus disse que vai fazer algo tremendo na sua casa. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Deus é maravilhoso.
Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, glórias. O Pai recebeu o Filho de braços abertos. Deus está de braços abertos aqui hoje para te receber. A presença de Deus já é notória nessa casa de oração. A presença do Espírito Santo já é notória nessa casa de oração. Deus está na casa. O Pai está na casa. O Pai está aqui para te abraçar esta noite. O Pai está dizendo: conta tudo para mim. Tudo que você está passando, tudo que você passou. Conversa com o Pai. Fala com o Pai. Fala com Deus. Deus está na casa. Deus se faz presente aqui hoje. E Ele está de braços abertos. Só está te esperando vir. Sinta a presença do Espírito Santo aí onde você está. Sinta a presença de Deus aonde você está. Olha Deus te tocando. Olha o Espírito Santo descendo ao seu redor. Lamando, kemenébia, sube de comonúbia, de canto, kemeneba laba súbia. Olha o Espírito Santo tocando aí na sua pele. Olha o Espírito Santo tocando no seu corpo. Olha o Espírito Santo tirando, aleluia, aquela dor física que você entrou aqui na casa de oração. Olha Deus, aleluia, bradando, aleluia, o seu nome, dizendo: vai vencer porque Ele dobrou o joelho e eu se levantei por Ele. Olha o Espírito Santo, aleluia, entrando dentro da sua casa. Eu consigo, aleluia, a começar a ver anjos de Deus descendo dentro de lares essa noite. Eu consigo, aleluia, ver anjos com espada desembainhada caminhando dentro de ruas aqui em Califórnia nessa noite. Eu vejo isso e eu pergunto: Senhor, o que está acontecendo? E Deus está dizendo: é joelhos dobrados, aleluia, mesmo perante a dificuldade. Joelho dobrado, Deus se levanta. E Deus, aleluia, manda comitiva de anjo, aleluia, essa noite aqui nessa cidade. Começa, aleluia, o Espírito Santo a tocar em cada lar, em cada casa de pessoas que está aqui hoje. Você está aqui, você apresentou pessoas que não veio com você da sua casa, só que o Espírito Santo está tocando lá hoje. O Espírito Santo está tocando lá, através da sua oração, através do seu joelho dobrado. Deus está tomando providência. De kemeneba sub, de canto kemeneba laba sévia. Olha Deus tocando. Sinta a presença do Espírito Santo. Começa, aleluia, se desligado de tudo que você vai fazer depois que você sair do culto. Começa a ligar os seus olhos espirituais, os seus pensamentos lá no céu. Começa, aleluia, a falar: Senhor, eu creio, eu acredito, eu confio na sua palavra, e mantenha o joelho dobrado. Começa a ligar, aleluia, os seus pensamentos com Deus agora nesse momento. Começa a falar com o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo tomar sua consciência. Amando, kemeneba sub de comonúbia. Olha Deus descendo, olha o Espírito Santo tocando. O Espírito Santo se faz presente hoje aqui. O Espírito Santo se faz presente e Ele começa a tocar, aleluia. E Ele está dizendo: ei, deixa eu tocar em você. Abra o teu coração. Deixa eu entrar na sua consciência e tirar todas as tristezas, todos os traumas, aleluia, da sua adolescência, todos os traumas, aleluia, que o mundo te feriu quando por um período você se afastou da casa do Pai. Olha o Pai te abraçando essa noite. Olha o Espírito Santo de Deus tomando, aleluia, o seu corpo. Você vai começar, aleluia, a não sentir mais o seu físico. É o Espírito Santo de Deus tocando na sua pele. É o Espírito Santo tocando, aleluia, no seu corpo essa noite. É o Espírito Santo de Deus tocando e está dizendo: não temas, eu estou contigo. Da baço de canto, que meneve alai, da calabaço de canlamandaia. Deus maravilhoso e santo. Olha o Espírito Santo te abraçando. Olha o Espírito Santo tocando, aleluia, na sua casa. Olha o Espírito Santo tocando na sua família. Olha o Espírito Santo, aleluia, bradando o seu nome, dizendo: esse é vencedor, esse é vencedor. Olha o Espírito Santo dizendo: a sua herança é sua, guarde, é sua, ninguém vai tocar. Damando que menébia, labaço de canto que meneba labasévia. Deus maravilhoso e santo. Sinta a presença do Espírito Santo, igreja. Sinta a presença de Deus. Tu não vai sair daqui hoje da maneira que você entrou. Toda tristeza, toda dificuldade, todo pensamento que não ia conseguir, Deus está retirando essa noite. Deus está retirando todo aquele pensamento que você não ia conseguir, que você não ia chegar. Deus está dizendo: tudo pode naquele que me fortalece. Olha Deus tocando.
Olha o Espírito Santo dizendo: vai sair daqui transformado. Sabe aquele projeto, sabe aquela resposta de oração que você estava esperando? Olha Deus falando no seu coração. Começa, aleluia, a se ligar o seu pensamento com Deus. Começa a falar com Ele. Olha Deus falando com você. Ele está aqui. Começa a falar com Ele. O Espírito Santo está aqui. Ele está de braços abertos, está dizendo: vem e me abrace, vem e me abrace. Deixa Deus te envolver na graça, na unção, que você vai sair daqui transformado. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. De comanúbia, de kemeneba lábios, de comanuba labando, de camanaba sube, de kemeneve alai. Deus maravilhoso e santo, o Espírito Santo te abraça essa noite. O Espírito Santo te abraça. Muitas vezes, aleluia, você não estava conseguindo nem orar, só que tinha joelhos dobrados por você, tinha gente apresentando o seu nome em oração, tinha gente, aleluia, tirando minutos do seu tempo para orar por você, pela sua vida. Então creia que tudo é possível na presença do Pai. E não sai da casa do Pai, não sai da presença do Pai. Mantenha o foco, mantenha o joelho dobrado. Da mão do kemeneba labassúbia, de comunúbia, de kemeneve alai, assumi de canto, kemeneba subi, alabenecamanuba labassévia. Deus está tocando, igreja. Deus está tocando no seu pensamento, no seu coração, e está dizendo: calma. Tem tempo determinado, tem tempo para acontecer. Você talvez já está vivendo o melhor de Deus e não sabe. Talvez você já está vivendo o melhor de Deus e não sabe. Talvez você já tem tudo. Só basta uma atitude sua e dizer: Senhor, eu estou preparado para o que o Senhor tem a fazer na minha vida. Deus tem ministério a revelar. Deus tem algo a ser revelado na sua vida. Então creia. Creia na palavra de Deus. Creia que o seu joelho dobrado, Deus pode mover montanhas. Com o seu joelho dobrado, Deus pode abrir portas. Com o seu joelho dobrado, Deus vai te dar oportunidades. Oportunidades, talvez você hoje entrou aqui pensando: Senhor, aquela porta se fechou. Porque Deus tem portas maiores para abrir. Deus tem portas maiores a ser reveladas. Mas mantenha o joelho dobrado. Joelho dobrado. Se prostra diante dEle. Se humilha diante dEle. Ele é Pai. Pai conhece os filhos. Pai conhece o pensamento. Pai conhece os nossos pensamentos antes mesmo de nós pensar. E Deus está dizendo: você passou por tanto processo na sua vida. Só que Deus te escolheu dentro do ventre de sua mãe, e disse: vai passar por luta, vai passar por dificuldade, mas eu vou tratar, eu vou dar para ela o melhor de Deus, eu vou dar para ela o melhor da casa, o melhor pão da casa. Tudo que passou não foi em vão. Tudo que passou não foi em vão, porque hoje tu pode falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Tanto choro, tanta luta. Só que Deus nunca tinha te esquecido. Deus estava esperando o tempo certo para o cumprimento da palavra na sua vida. Quantas pessoas olhou e disse: não vai conseguir, não vai chegar, a família está destruída. E Deus está dizendo: não está, porque eu estou fortalecendo, eu estou dando força para ela, eu estou fortalecendo o espírito dela, eu estou, aleluias, preparando o lar dela. E vai chegar um tempo, aleluias, que até aqueles, aleluias, que não quer vir à casa do Pai, vai vir abraçado pela graça e pela presença do Espírito Santo. Porque através da sua oração, através do joelho dobrado, Deus está entrando e está tomando providência. Deus está dando livramento, aleluias, para um jovem da sua casa. Deus está dando livramentos, aleluias, para um menino da sua casa. Deus está dizendo: através do seu joelho, eu, aleluias, tiro a espada, desembanho a espada da bainha e entro em providência, porque o inimigo não vai tocar, porque você se prostra de joelho dobrado e Deus batalha a seu favor. Se prepare, mulher, porque o melhor de Deus está chegando à tua casa.
O melhor de Deus está chegando à tua casa. O Espírito Santo já está caminhando lá dentro. O Espírito Santo já está, aleluia, caminhando dentro de cada cômodo dentro do seu lar. E está dizendo, quando ela chegar aqui hoje, ela vai chegar transformada e crendo que tudo aquela promessa que Deus usou profetas para falar com você, está chegando o tempo de se cumprir. Recebe no nome do Senhor Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Irmãos, e eu já vou encerrar. Eu já vou encerrar porque isso foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Não posso falar mais algo além disso, porque não será da permissão de Deus. Só que continua crendo, continua com o joelho dobrado, porque o melhor de Deus está para chegar na sua casa. O tema está dizendo: eu de joelho, minha família de pé. Quando você se põe de joelho, sua família mantém de pé, porque Deus está bradando o seu nome. É vencedor em Cristo. Aplauda o Senhor, igreja. Eu agradeço a minha oportunidade. Ô glória, pode aplaudir mais forte. Deremanacia labacalabachandere badagasere bicandarápia. Homem nagaiaçui decante o comanúcia. Sou eu, Deus, que desço na calavacéria para lhe dizer nagasubicomôntria. Tenho eu dupla honra para a tua vida nesse tempo. Leme dar a saua. Eu te tirei da malhada de trás, nebre ande comanúcia. E eu coloco um tempo de dupla honra sobre a tua vida. Existem degraus na gala subquiminácia em que você galgará na minha presença. Lamaço e defúria. Eu estou colocando uma unção nova. Releme ande canta labarácia. Ramai chove a séria. Porque eu estou ampliando o chamado na tua alma. E aquilo que eu tenho para te desarrabe a séria, para desenrolar na tua vida. Reme na salva tai chominúcia. Porque sou Deus que começo a boa obra e sou fiel para completar, diz o Senhor. Aplauda o céu, glória a Deus.